Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. É um prazer poder recebê-lo nessa quinta-feira, dia 13 de maio de 2021, quando iniciamos uma nova empreitada dentro do nosso canal. Você sabe que nos últimos 8 anos nós temos gasto aqui um tempo todos os dias estudando a palavra de Deus através do guia de estudos da lição da Escola Sabatina, e acredito que tem, de alguma maneira, agregado algum tipo de valor à nossa experiência espiritual, nos dando aquela força necessária que só a palavra de Deus pode nos dar para enfrentarmos os grandes desafios que se colocam diante de cada um de nós. É exatamente por causa desse amor, desse apego que temos à palavra de Deus, que decidimos dar um passo a mais nos serviços que oferecemos aqui nesse canal. E hoje nós estamos começando uma nova série, uma série que vai prosseguir aí por pelo menos 28 quintas-feiras, é isso mesmo que você ouviu falar, serão 28 semanas, onde estudaremos 28 temas doutrinários, temas de conhecimento profundo da Bíblia, tendo como base um outro material. Esse material aqui, não sei se você vai conseguir ver, é um material intitulado Nisto Cremos, que é o guia onde encontramos as 28 crenças fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Meu propósito aqui é ajudá-lo a conseguir se aprofundar um pouco mais no conhecimento da palavra de Deus. Tem um detalhe que me motivou a fazer essa série, a trabalhar essa nova série. Quando nós estudamos um pouco sobre a igreja cristã primitiva, a igreja que foi estabelecida por Jesus Cristo sobre o fundamento dos apóstolos, os apóstolos, eles ensinavam a palavra de Deus. É tanto que Atos capítulo 2 vai mencionar que havia a doutrina dos apóstolos, ou ensinamento dos apóstolos. Essas doutrinas que eles haviam aprendido de ninguém menos do que do próprio Cristo Jesus, que foram, de alguma maneira, sistematizadas, principalmente nas cartas do apóstolo Paulo, nós percebemos nesse conjunto de crenças e doutrinas aquilo que era o cerne em torno do qual a igreja cristã primitiva funcionava. E isso fez com que ela crescesse, se multiplicasse, muitas pessoas abraçavam a fé, mas logo depois, ali a partir do segundo, terceiro século, mais ou menos, principalmente na época do imperador Constantino, houve uma tentativa de aproximação do cristianismo com o paganismo. E muitas das doutrinas dos apóstolos acabaram se perdendo ou sendo maculadas, misturadas com crenças pagãs. Com o passar dos anos, algumas delas foram resgatadas através da Reforma Protestante, liderada por homens como, entre outros, entre muitos dos que se levantaram para poder rebuscar a palavra de Deus. Você encontra Martinho Lutero, João Hus, Jerônimo, entre outros, que foram indivíduos que amaram a palavra de Deus e estiveram dispostos a se levantar no meio da sua geração, levantando e exaltando o conhecimento da palavra de Deus. Entretanto, ao estudarmos a Bíblia, percebemos que muitas outras crenças que os apóstolos tinham acabaram ainda se perdendo no tempo. Nós vamos tentar mostrar para vocês que um dos grandes propósitos da Igreja Adventista do Sétimo Dia é rebuscar aquilo que a Bíblia menciona, que era a doutrina dos apóstolos, aquilo que a igreja cristã primitiva acreditava, que fez com que ela crescesse e se multiplicasse de uma maneira tão grande. Então, eu te desafio a estar junto com a gente. Essa série que nós começaremos agora a trabalhar a partir de hoje e continuaremos aí nas próximas quintas-feiras, tem como título Eu Acredito. Essa é a temática que estaremos trabalhando. Em cada uma, dentro do livro, você encontra as 28 crenças, encabeçadas por algumas sessões, são 6 sessões. As sessões com temas gerais, que são esmiuçados depois, são a doutrina de Deus. Dentro da doutrina de Deus, nós temos 5 temas. As Escrituras Sagradas, a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Depois, a doutrina do ser humano. Dentro dela temos 2 crenças, a criação e a natureza da humanidade. Depois temos a doutrina da salvação, onde temos outros 4 pontos. O grande conflito, vida, morte, ressurreição de Cristo, a experiência da salvação, crescimento em Cristo. Depois temos a doutrina da igreja. Aí temos outros temas.
a igreja, o remanescente, sua missão, unidade no corpo de Cristo, o batismo, a ceia do Senhor, dons e ministérios espirituais, o dom de profecia. Depois encontramos ainda um outro subtítulo, a doutrina da vida cristã. E aí encontramos a lei de Deus, o sábado, mordomia cristã, conduta cristã, casamento e família, e um último subtema, que é a doutrina dos últimos eventos. Aí você tem o ministério de Cristo no santuário celestial, segunda vinda de Cristo, morte e ressurreição, o milênio, o fim do pecado e a nova terra. Portanto, esses são os temas que estudaremos dentro do nosso canal a cada quinta-feira. Eu gostaria de fazer 2 pedidos muito especiais. Queria que você tomasse a decisão de poder participar dessa série que estamos fazendo. A cada semana estaremos aí enviando o link, se você faz parte de um dos grupos do WhatsApp, tanto da Igreja de Santo Amaro, da Igreja Jardim Prudência, que são as igrejas que eu tenho tido a oportunidade de poder pastorear aqui na região de São Paulo, ou se você faz parte do grupo que recebe os links da lição da Escola Sabatina todos os dias, vou estar mandando para você também, ou daqui a pouco, se você receber um convite através de um amigo para estar assistindo, não te preocupa que esse amigo vai fazer com que o link chegue até você, para que nós tenhamos a oportunidade de poder crescer nesse estudo. Mas eu queria pedir que você fizesse uma coisa agora. Você desse uma chegadinha no chat aí desse vídeo e coloca aí o seu nome, de onde é que você está assistindo a gente. Eu quero saber quem é você e aonde é que você mora, onde é que você está. E, ao mesmo tempo, se você se lembrou agora de alguém que poderia ser, talvez, abençoado através do estudo de hoje, e hoje vamos estar estudando sobre a Bíblia, como ela chegou até nós, qual a relevância dela para a nossa vida, como devemos interpretá-la. A gente vai ver tudo isso hoje no nosso estudo. Então, faz uma coisinha, manda uma mensagem para o teu amigo, envia o link para que ele possa entrar e estar junto conosco. Tá legal? Eu estou colocando agora a vinheta do programa para você, e na sequência nós vamos começar o nosso primeiro estudo. Eu já volto. Eu gostaria, antes de podermos começar o tema que a gente vai estar estudando hoje, fazer uma oração especial, convidando o Espírito Santo de Deus para poder estar comigo e contigo enquanto nós estudamos a Bíblia, a palavra de Deus. Antes de poder fazer a oração, deixa eu só combinar uma coisa com você. Conforme a gente foi estudando aqui o tema, se surgir alguma dúvida, ou se você quiser fazer algum comentário a respeito daquilo que a gente está estudando, usa o nosso chat aí. Manda a sua mensagem. Se for uma dúvida, durante a semana a gente vai fazer tudo para poder tentar estar respondendo para você, para que nenhum tipo de dúvida fique dentro desse estudo, tá legal? Manda aí, vamos interagir aí, portanto, dentro do chat desse mesmo vídeo. Vamos fazer uma oração então juntos agora? Obrigado, Senhor Deus, por tua palavra. Queremos compreender como ela chegou até nós e como devemos compreendê-la ainda hoje. Ajuda-nos nesse momento através da presença do Espírito Santo conosco e em nós, pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Bom, para a gente poder compreender um pouquinho melhor aí, e o nosso estudo se tornar um pouquinho mais dinâmico, eu vou compartilhar com vocês aí uma tela com uma apresentação que eu acabei fazendo aqui para vocês, que vai nos ajudar. Bom, a série, o tema da série é Eu Acredito. Vamos analisar as 28 crenças fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu sou o pastor Samuel Camilo. Mais especificamente, a gente vai dar uma olhada nesse livro. Esse livro serve como base para o nosso estudo. O livro de crenças da Igreja Adventista do Sétimo Dia. É um calhamaço, muita informação teológica de peso aqui dentro. Nós vamos hoje estudar sobre as Escrituras Sagradas. E aqui, entre parênteses, você encontra a seção do livro onde nós encontramos essa mesma crença. Só para você poder entender como é que o livro Nisto Cremos foi escrito, existem, pelo menos aqui, algumas seções. Deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 seções, tá bem? A primeira seção é a doutrina de Deus. Dentro dela, nós encontramos os estudos sobre a Bíblia Sagrada, a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Depois, a doutrina do ser humano, onde você encontra os temas a criação, a natureza da humanidade. Depois você vai encontrar a doutrina da salvação, a doutrina da igreja, a doutrina da vida cristã
e a doutrina dos últimos tempos. E dentro de cada uma dessas seções, você encontra alguns temas que são estudados. Esses temas foram preparados ou foram sistematizados dentro dessa obra pelos grandes teólogos da Igreja Adventista do Sétimo Dia, cuja principal intenção foi tentar estudar aquilo que eram as doutrinas fundamentais dos apóstolos e tentar extrair daquilo que a Bíblia vai falar, do que criam os apóstolos, que estiveram bem perto de Cristo Jesus, e que muitas dessas crenças acabaram se perdendo no decorrer da história, para tentar rebuscar. Então, hoje, baseado na Bíblia, a Palavra de Deus, a gente vai tentar entender o que é que a Bíblia fala a respeito de si mesma, tá bem? Essa é a crença número 1. Cada uma das crenças, dentro do livro Nisto Cremos, se inicia com um resumo intencional da doutrina. Na primeira doutrina, que são as Escrituras Sagradas, o resumo vai aparecer na página 11, que diz assim, lê comigo aí. As Escrituras Sagradas, o Antigo e o Novo Testamento, são a palavra de Deus escrita, dada por inspiração divina. Os autores inspirados falaram e escreveram ao serem movidos pelo Espírito Santo. Nessa palavra, Deus transmite à humanidade o conhecimento necessário para a salvação. As Escrituras Sagradas são a revelação infalível, suprema e repleta de autoridade da sua vontade. Constituem o padrão de caráter, a prova da experiência, o revelador definitivo de doutrinas e o registro fidedigno dos atos de Deus na história. Eu sei que é muita informação. Não fica desesperado logo de início, porque nós vamos desdobrar isso aqui tudo. Isso aqui é o resumo da crença. É o que você pode esperar que a gente vai tentar descobrir junto dentro do nosso estudo hoje, à luz das Escrituras Sagradas, tá bem? Ainda na página 11 do livro, tem um parágrafo que eu quis reproduzir para você aqui, que diz assim: nenhum livro foi jamais tão amado, tão odiado, tão reverenciado e tão execrado quanto a Bíblia. Muitas pessoas foram mortas em favor da Bíblia, outras tantas mataram por sua causa. Ela tem inspirado as maiores e mais nobres ações humanas, ao mesmo tempo que é acusada por seus atos mais danosos e, ao mesmo tempo, degenerados. Quando você olha para a Bíblia, você percebe que pessoas diferentes que tiveram contato com a Bíblia, a palavra de Deus, agiram de forma diferente. Um grupo fez as piores coisas em nome de Deus. Nós não podemos colocar panos quentes em cima da situação. Verdadeiras aberrações foram feitas em nome de Deus. Por quê? Porque alguns indivíduos foram para a Bíblia, não compreenderam o que a Bíblia estava dizendo e agiram de forma completamente equivocada e fizeram muita bobagem mesmo. Isso para poder ser muito parceiro dos indivíduos que fizeram algumas coisas. Coisas como, por exemplo, a Inquisição, só para poder dar um exemplo sem contar outros. Em nome de Deus, milhares de pessoas foram mortas, torturadas e mortas, só para poder entender. E quando você conversava com os indivíduos e entende a maneira pela qual eles agiram dessa forma, eles agiram em nome de Deus. Então, quando você não compreende a Bíblia, você é um grande candidato a fazer bobagem. Mas, por outro lado, pessoas que entenderam a Bíblia, pessoas que compreenderam a mensagem que estava lá dentro, viveram de forma altruísta, viveram para poder transformar a vida dos outros e para mudar o seu tempo e a sua geração. Eu espero que, compreendendo a Bíblia, você seja como esse tipo de gente. Gente que compreendeu o propósito de Deus revelado nas Escrituras Sagradas e que transformou a sua geração. Eu espero que você seja desses. Vamos tentar compreender um pouquinho de alguns dados a respeito da Bíblia. A Bíblia ela é dividida em duas grandes seções. A primeira delas é o Antigo Testamento. No Antigo Testamento você encontra uma subseção que é chamada de os livros da lei, ou simplesmente de Torá, que significa ensinamentos em hebraico. Você tem os livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Na sequência você encontra os livros históricos, começando com Josué, passando por Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Esses são os famosos livros históricos. Depois você encontra os livros poéticos, começando com o livro de Jó. Aí você tem especificamente Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Na sequência, você vai encontrar os livros dos profetas maiores. Eles são chamados profetas maiores porque escreveram mais, não porque eles fossem mais importantes do que os outros que são chamados profetas menores. Começando com Isaías, depois vem Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Esses são chamados profetas maiores, escreveram mais. Depois você encontra a última seção, que é dos profetas menores,
começando com Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. E aí você encontra o conjunto de todos os livros do Antigo Testamento. Na sequência, a segunda grande seção é o Novo Testamento. Antes de mais nada, por que Antigo Testamento? Porque esses livros todos foram escritos antes do aparecimento de Jesus. Por que Novo Testamento? Porque os livros que vão aparecer nessa seção foram escritos depois da chegada de Cristo Jesus. Anunciam sua chegada. Começa com os evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Na sequência, você tem os livros históricos, ou o livro histórico do Novo Testamento, que é o livro dos Atos dos Apóstolos, que conta como a igreja cristã foi estabelecida. Depois você encontra as cartas paulinas, começando aí com a carta aos Romanos. Depois você tem 1 aos Coríntios, 2 aos Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 aos Tessalonicenses, 2 aos Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito e Filemão. Essas são as cartas do apóstolo Paulo. Representam especificamente algo em torno de 40% do Novo Testamento. Sem sombra de dúvida, Paulo foi o grande nome do tempo do Novo Testamento. Depois encontramos as epístolas gerais, escritas por diversos autores, líderes da igreja. Você encontra as cartas aos Hebreus, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João e Judas. Na sequência, você encontra a última seção do Novo Testamento, que é a seção intitulada Profecia, que é o livro do Apocalipse, que é um livro escrito em forma profética. Então, você tem aqui o conjunto de toda a Bíblia. Uma curiosidade interessante a respeito da Bíblia. O versículo central da Bíblia é o Salmo 118, verso 8. E a mensagem não podia ser menos relevante. Olha o que ela diz. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos homens. Olha, a mensagem que está bem no meio da Bíblia, o versículo que é o versículo que está no meio da Bíblia, o versículo central. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos homens. Você que está hoje aqui, compreendendo um pouco mais da palavra de Deus, está buscando refúgio no Senhor, do que confiando nas palavras dos seres humanos. Louvado seja Deus por isso. Dentro das curiosidades que eu trouxe para você, além dessa, a Bíblia foi escrita por 40 autores, aproximadamente. Indivíduos diferentes, com formações diferentes, cerca de 40 autores. Ela foi composta num período de aproximadamente 1.600 anos, entre o primeiro livro a ser escrito, que teria sido o livro de Jó, e o último livro a ser escrito, que teria sido o livro do Apocalipse. Entre Moisés, que escreveu Jó, e João, que escreveu o livro do Apocalipse, você tem um hiato de mais ou menos 1.600 anos. 66 livros compõem a Bíblia não é um livro único, ela é um conjunto de 66 livros, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. São 1.189 capítulos. Só no Antigo Testamento, 989. No Novo Testamento, 260 capítulos. Versículos são 31.101 versículos em toda a Bíblia. São 783.137 palavras. É muita palavra. O tempo para uma leitura média da Bíblia, se você pegar esse estudo foi feito em cima da versão revista e atualizada, segunda edição, se você pegar e for lendo de forma bem pausada, você vai ter, para ler o Antigo Testamento, você vai precisar de 38 horas. O Novo Testamento de cerca de 12 horas, tá bem? Eu trouxe aqui uma outra curiosidade para você, porque eu costumo utilizar, uma das versões que eu utilizo para minha meditação pessoal, é a Bíblia A Mensagem, que é uma Bíblia parafraseada, trabalhada por um grande teólogo intitulado, cujo nome é Eugene Peterson. Vale muito a pena para meditação. Ela aparece em áudio nas principais plataformas de streaming. Eu particularmente uso o Deezer, e são 90 horas de duração os áudios de todos os capítulos da Bíblia, de Gênesis 1 até Apocalipse 22. Eu já tive a oportunidade de, só na Bíblia A Mensagem, eu já a escutei algo em torno de 15 vezes. Vale muito, muito, muito a pena mesmo. É maravilhoso o trabalho que foi feito ali. Agora, quando nós olhamos para a Bíblia, precisamos compreender que Deus ele se revela de duas formas principais. Existe uma revelação que é chamada de revelação geral, onde, dentro dessa maneira pela qual Deus se revelou, Deus se revela através da natureza. Você olha para a natureza e percebe, de alguma maneira, que houve uma mente superior que criou
todas as coisas. Quando você olha para a natureza, você percebe Deus se revelando através dela. Deus se revela também através da história. Você olha para alguns atos que tiveram lugar na história, você percebe, Deus esteve guiando isso aqui, gente. Não tem como você entender que tudo isso aconteceu por acaso. Deus também se revela através do comportamento humano. Às vezes vemos algumas pessoas agindo de determinada maneira e você fala, essa pessoa ela só pode estar fazendo isso movida por Deus. Deus também ele se revela ao ser humano através da consciência. A própria Bíblia vai mencionar que nós ouviríamos uma voz atrás de nós dizendo, esse é o caminho, andai por ele, é o Espírito Santo trabalhando na nossa consciência. Ele também fala, se revela dessa maneira. Mas é claro que através dessa revelação geral, natureza, história, comportamento humano e consciência, nós não conseguimos ter um conhecimento profundo a respeito de Deus. Podemos ter uma noção de que ele existe. É tanto que quando você chega em diversas culturas que se desenvolveram completamente isoladas do mundo e nunca tiveram contato com a revelação escrita, você percebe que todas as culturas possuem uma noção de que existe uma força maior, de que existe alguém que criou todas as coisas. É através da revelação geral que nós cobrimos isso. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer que ninguém tem desculpa diante de Deus de não saber que ele existia. Porque através das coisas criadas nós podemos saber que ele existe. Mas a revelação especial, que é aquela na qual nós vamos gastar um pouco mais de tempo hoje, é aquela aonde Deus revela o conteúdo com um objetivo específico. Deus vai lá, se revela a indivíduos e pede para eles trazerem esse recado dele para nós. Deus, ele revela o conteúdo, não apenas a sua existência, não apenas que ele está agindo na história, mas ele dá mensagens específicas, isso através da Bíblia, que é a revelação especial. Através da revelação especial, Deus ele fala através dos profetas. E essa mensagem através dos profetas foi imortalizada na Bíblia. Deus ele se revela na revelação especial na pessoa de Cristo Jesus. Ele se revela através dos profetas e através do próprio Cristo que veio aqui na Terra e ele disse para que veio. Eu vim para poder mostrar para vocês como é que é o Pai, o que o Pai pensa, como é que ele age, quais são as intenções dele. Por isso, quando os discípulos disseram, Senhor, mostra-nos o Pai, isso já nos basta. E ele fala, eu estou há tanto tempo com vocês, e vocês ainda não sabem. Quem me vê a mim, vê o Pai. O Pai e eu somos um. Ele vai trabalhar muito isso. Então, nessa revelação especial, composta pelo conteúdo que Deus transmitiu através dos santos profetas e, ao mesmo tempo, a respeito de Jesus Cristo e dos apóstolos, nós temos a possibilidade de poder não apenas saber que Deus existe, mas de conhecer a sua vontade revelada. Só para você poder entender o que a Bíblia fala sobre a revelação geral, olha, o Salmo capítulo 19, verso 1 fala sobre isso. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama as obras da sua mão. Você olha para as coisas criadas por Deus e sabe que existe um Deus, você tem um conhecimento a respeito dele. Romanos 1, verso 20, o apóstolo Paulo fala, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder, a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Paulo está dizendo, ninguém vai poder chegar diante de Deus e falar, eu não sabia que você existe. Porque através da criação você é capaz de poder entender que Deus existe. A revelação especial, um texto clássico que vai falar sobre isso, Hebreus capítulo 1, versos 1 e 2, aonde o autor da carta diz, há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Portanto, a carta aos Hebreus está sendo introduzida e o autor da carta aos Hebreus, nós não sabemos exatamente quem foi, alguns advogam que deve ter sido Paulo, apesar do estilo da carta ser completamente diferente das outras cartas que ele escreveu, outros vão mencionar que provavelmente tenha sido Barnabé, outros ainda talvez vão dizer que um copista ajudou Paulo, enfim, existem várias teorias, mas o fato é que não sabemos com certeza quem foi o autor da carta, mas o autor da carta vai dizendo que Deus sempre falou com a humanidade. No passado, ele falou por meio dos profetas. E nos dias do Novo Testamento, ele falou a respeito do Filho, Cristo Jesus. E através desses meios, ele tem se revelado. Só para entendermos a autoria da Bíblia. Todos os autores bíblicos, em todos os livros escritos
eles vão apontar o Espírito Santo como responsável pelo conteúdo que aparece nos seus livros. Só para você poder ter uma certeza disso, o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 1, versos 10 e 11, ele diz especificamente: foi a respeito dessa revelação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo, que neles estava, quando predisse a vocês os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiriam àqueles sofrimentos. Portanto, Paulo está falando aqui, Pedro está falando aqui, que o Espírito de Cristo, ou seja, o Espírito Santo, através dos profetas, ele falou. Ele está falando aqui especificamente de um tema, que é dos sofrimentos de Cristo Jesus, que já tinham sido preditos no Antigo Testamento, e quando Cristo Jesus, portanto, veio, o que aconteceu é o que os profetas do Antigo Testamento já tinham predito a respeito dele. Ele está dizendo, o Espírito Santo já tinha contado para essas pessoas o que ia acontecer. Portanto, o autor da Bíblia, apesar de 40 indivíduos terem escrito, o autor da Bíblia pode ser considerado o Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade Divina. E antes que você me faça pergunta sobre a Trindade Divina, se você tem uma pergunta sobre isso, relaxa, que o nosso próximo estudo vai ser sobre esse tema, tá legal? A gente vai ter a possibilidade de poder entender um pouco a respeito disso. Então, a primeira coisa que a gente precisa compreender, o autor foi ninguém menos do que o Espírito Santo de Deus. Quando falamos sobre como o Espírito Santo deu o seu recado, a gente precisa compreender um tema chamado inspiração. O apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, verso 16, ele disse assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução em justiça. O termo aqui, inspirada, que vai aparecer aqui nesse texto, é uma palavra grega, theopneustos, que é traduzido como inspiração, que significa literalmente proveniente do fôlego de Deus. Ou seja, a imagem que theopneustos acaba trazendo para a gente é algo que está saindo da boca de Deus. Por isso, o Espírito Santo do Senhor falou através dos profetas. Como é que isso aconteceu? A gente vai entender. Aí entra o processo. O Espírito Santo, ele usou um processo claro para a revelação de Deus, para que essa revelação chegasse até nós. Deus tinha que trazer uma revelação de si mesmo e do que ele pretendia fazer com a humanidade. Como ele fez isso? Ele usou o Espírito Santo. De que forma? Dê uma olhada, por exemplo, em 2 Pedro 1:21. Pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus impelidos pelo Espírito Santo. Então, o que o Pedro está falando aqui é o seguinte: não foi um dia lá que o Moisés estava com insônia e falou, vou escrever alguma coisa aqui hoje, vou escrever uns livros aqui. Não foi assim. O Espírito Santo impulsionou esses homens, revelou a eles coisas. Alguns tiveram sonhos, outros tiveram visões, outros foram impulsionados para poder fazer pesquisas a respeito de um tema e foram escrever. Mas quem estava por detrás deles nesse processo, amparando, era o Espírito Santo. O Espírito Santo revelou a eles a vontade de Deus. O Espírito Santo, ele inspirou. É isso que a Bíblia vai mencionar. Mas a quem ele inspirou? A primeira coisa que precisamos compreender é que os profetas, eles receberam e, ao mesmo tempo, traduziram toda a grandiosidade da revelação divina em sua própria linguagem, com o seu estilo e com a sua imperfeição. Então, quando você pega, por exemplo, Deus, a mesma revelação, não é a mesma em termos de conteúdo, mas o mesmo autor, o mesmo Espírito Santo, que foi lá e usou Moisés para poder escrever os livros de Jó, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, ele também foi lá e inspirou Oséias. Quando você vê Moisés escrevendo, Moisés tem um jeito erudito de poder escrever. Ele é um camarada que escreveu, que estudou nas grandes escolas do Egito, um indivíduo que possuía muita preparação. A mesma coisa podemos falar sobre o apóstolo Paulo, que escreveu de forma rebuscada, de forma profunda, um grande teólogo, sem sombra de dúvida, o maior teólogo que o Novo Testamento já teve. Mas o mesmo Espírito que falou com ele, que se revelou a ele, foi o que se revelou a Oséias também. Oséias era um boiadeiro, um criador de gado e agricultor. Não deve ter estudado em nenhuma grande escola, um indivíduo simples. O mesmo Espírito Santo foi o Espírito Santo que esteve lá junto com Pedro, com João.
homens iletrados, como o próprio livro de Atos vão dizer. O Espírito Santo se revelou a eles e ele mostrou a eles alguma coisa, deu a revelação e deixou que eles escrevessem com o seu estilo, com as suas imperfeições. Quando estamos falando de imperfeição, eu posso te dar um exemplo disso. O livro do Apocalipse. O Evangelho de João possui uma linguagem rebuscada. Por quê? Porque João provavelmente escreveu com um copista. Ele foi ditando aquilo que ele queria escrever e um copista foi escrevendo. Então ele tem um grego rebuscado, muito bem trabalhado. Mas o livro do Apocalipse foi escrito por ele enquanto ele estava exilado na ilha de Patmos. Não teve copista. Então você encontra um grego muito simples. Até alguns erros de grafia, algumas partes do livro onde você encontra uma concordância que não é aquela que deveria estar sendo usada. Por quê? Porque eram homens imperfeitos que estavam escrevendo. A palavra, ela provinha de Deus, mas eles escreveram com o seu estilo, do seu jeito, usando as suas palavras. O seu jeito de poder escrever. Então, é a grandiosa revelação de Deus nas palavras dos seres humanos. O Espírito Santo, ele inspirou os homens e não as palavras. Assim, apesar de os profetas escreverem a mensagem em sua própria linguagem e estilo, como a origem da mesma palavra era do Espírito Santo, a mensagem era sempre vista como a palavra de Deus e não do homem. Então, apesar do Joel ter escrevido o seu livro, o conteúdo dele é a palavra de Deus. Apesar do Mateus ter escrito o Evangelho, mas o conteúdo dele é a palavra de Deus. Por quê? Porque quem esteve inspirando esses indivíduos a escrever? Quem se revelou e inspirou esses indivíduos? O próprio Espírito Santo. A revelação, portanto, é o momento em que o Espírito Santo ele mostra alguma coisa para o profeta. A inspiração é o processo quando o profeta vai escrever. Para escrever, ele é assessorado pelo Espírito Santo, para que ele não se desvie do que foi revelado, mas ele pode usar suas próprias palavras, o seu estilo. Então, primeiro Deus revela, através do Espírito, depois ele inspira o indivíduo a poder escrever. O Espírito Santo, ele também respeitou a singularidade dos homens a quem ele chamou. Por isso, a mensagem da Bíblia ela é tão diversificada em seu estilo. Olha 1 Coríntios capítulo 14, verso 32. O espírito dos profetas está sujeito aos profetas. O que esse texto está dizendo? Que os profetas estavam inspirados pelo Espírito Santo do Senhor, é claro que sim, mas estavam sujeitos aos seus próprios espíritos, ou seja, aquilo que era o conhecimento deles, a vivência deles. Então, você percebe um cara como Josué escrevendo, ele era um general. E você vai perceber um estilo militar enquanto ele está escrevendo. Você vai ver o Salomão escrevendo. Salomão era um sábio, um rei. Você vai reparar exatamente isso no estilo que ele está usando para poder escrever? Você vai olhar para, por exemplo, o livro de Ruth, que provavelmente foi escrito por Samuel. Você percebe nitidamente um líder que tem uma visão de um período que é o período dos juízes, escrevendo a história, o relato de duas mulheres viúvas que tomaram a decisão de ser fiéis a Deus num período em que o povo está sendo infiel. Então você percebe nitidamente, quando você sabe quem são os autores, que eles escreveram usando aquilo que eram as próprias experiências deles, mas foram movidos pelo Espírito. Lógico que aqui, nesse caso, a única exceção à regra é a parte dos 10 mandamentos. Porque os 10 mandamentos, Deus não pediu para que ninguém escrevesse, mas ele mesmo escreveu com o seu próprio dedo. É a única parte da Bíblia que não está sujeita ao estilo do ser humano. Foi Deus quem escreveu. Ponto. A partir daí, o resto, tudo foi escrito de acordo com a compreensão dos profetas, bem como com o estilo que eles acabaram utilizando. Ellen White vai explicar um pouco disso no seu livro Mensagens Escolhidas, volume 1, na página 21. Olha o que ela fala. É maravilhoso esse texto. Isso significa que a Bíblia não é a maneira de pensar e de se exprimir de Deus. Os seres humanos dirão muitas vezes que tal expressão não é própria de Deus. Ele, porém, não se pôs à prova na Bíblia em palavras, em lógica, em retórica. Os escritores da Bíblia foram os instrumentos de Deus e não a sua pena. Ou seja, Deus não chegou para um camarada, para o Lucas e falou assim, Lucas, escreve, eu vou ditar para você, tá legal? Não, não foi assim.
Deus chegou para, sei lá, o Abacuque e revelou para ele algumas coisas, e pela experiência que ele viveu com Deus, ele escreveu o seu livro. E assim por diante. Então, os profetas, eles não foram a pena de Deus. Deus não ditou a Bíblia, mas ele revelou para eles verdades, assessorou-os a poder escrever, mas eles usaram o seu estilo. Eles foram os instrumentos usados por Deus. Então, nós não podemos dizer que cada palavra que está na Bíblia é a palavra exata que Deus escolheu para colocar ali. Não. O princípio que foi estabelecido lá, sim, ela é de origem divina, mas as palavras foram escolhidas pelos profetas. Ainda no mesmo livro, Mensagens Escolhidas, volume 1, na página 21, ela continua dizendo: a inspiração não atua nas palavras do ser humano, ou em suas expressões, mas na própria pessoa, que, sob a influência do Espírito Santo, é dotada de pensamentos. As palavras, porém, recebem o cunho da mente individual. A mente divina é difusa. A mente divina, bem como sua vontade, é combinada com a mente e a vontade humanas. Assim, as declarações do ser humano são a palavra de Deus. Então, você compreende como é que a coisa funciona? A inspiração, ela não atua na palavra do ser humano, nas suas expressões, mas influencia a própria pessoa. E ela é dotada de pensamentos. Como é que ela vai verbalizar esses pensamentos? Bom, aí ela pode usar o que ela quiser, do jeito que ela quiser. Aí entra o seu estilo e o seu jeito de poder escrever. Então, o Senhor Deus influenciou, o Espírito Santo influenciou os pensamentos do indivíduo para que ele pudesse escrever. É claro que existem momentos em que o profeta vai dizer: eu ouvi a voz do Senhor e ele me disse, aí abre aspas. Bom, aí é Deus que está falando, mandando recados específicos, às vezes vem frases, às vezes vem algumas coisas específicas que Deus está dizendo, mas na grande maioria é assim que vai funcionar. Existe um paralelo entre a encarnação de Jesus e a inspiração que os profetas receberam na Bíblia. Jesus, ele combinou em si Deus e homem. A Bíblia também reúne, da mesma maneira, o divino e o humano num só. A Bíblia, ela é divina porque ela procede de Deus, mas ela também é humana, porque ela foi escrita na linguagem do ser humano, na linguagem do homem. Qual é a função da Bíblia? Bom, o Espírito Santo, ele revelou as verdades da Bíblia a nós por razões muito práticas. Romanos capítulo 15, verso 4 vai falar sobre isso. Pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo, procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. O grande propósito, portanto, de Deus ao escrever, ao revelar a sua mensagem, ao inspirar os profetas a poder escrever, é para que nós sejamos iluminados através das Escrituras Sagradas e vivamos uma vida com esperança. Ora, num tempo como esse que a gente está vivendo agora, uma grande crise que o mundo está vivendo, quando vamos para a Bíblia, a palavra de Deus, nosso coração arde com esperança. Porque sabemos que ainda não é o fim, mas é o princípio das dores. E que tudo isso vai culminar com o retorno de Cristo Jesus, isso nos traz esperança. A revelação, portanto, nos dá esperança para que possamos continuar vivendo. Romanos 15, verso 4, aqui eu destacaria aqui essas palavras. Tudo que foi escrito para nos ensinar, para nos dar esperança, nos dar bom ânimo, perseverança. Foi exatamente para isso que a Bíblia nos foi dada. A Bíblia ela é o padrão que deve ser usado para poder medir tanto o comportamento como também as doutrinas e teorias humanas. Às vezes as pessoas fazem o contrário. Pegam teorias humanas para poder tentar filtrar a Bíblia. Não, é o contrário. Você usa a Bíblia para poder filtrar tudo aquilo que é dito pelas pessoas. A Bíblia ela é o parâmetro tanto para comportamento como para doutrina. Se você der uma olhada em Isaías capítulo 8, verso 20, você vai ver, olha o que a Bíblia fala aqui, ó. Consultem a lei e os ensinamentos de Deus. Aqueles que contradizem a sua palavra jamais verão a luz. Portanto, a Bíblia é a base, é a única regra de fé e prática para o crente. Não pode ter outra. Não importa se o pastor, se o padre, se o líder religioso, se o sacerdote, o bispo, sei lá quem, se ele vai falar o que ele quiser falar. A base para as nossas decisões tem que ser a palavra de Deus. E tudo que o ser humano falar tem que passar pelo crivo da própria Bíblia. E a Bíblia e a ciência? O que fazer quando o conhecimento científico entra em aparente contradição com a Bíblia? Bom,
Olha que interessante esse livro aqui, ó, do livro Patriarcas e Profetas, na página 114. Ela não é que está dizendo a respeito, está falando aqui a respeito disso. Ela diz: a incapacidade de harmonizar a ciência com as escrituras advém de uma compreensão imperfeita, tanto da ciência quanto da revelação. Corretamente entendidas, elas se encontram em perfeita harmonia. Ou seja, quando você pega a ciência e você coloca ao lado da Bíblia, e eu já vi tantos momentos em que indivíduos disseram: agora a ciência descobriu um negócio e está em contradição com a Bíblia. Passa um tempo e você percebe que, na verdade, não era nada disso. E a harmonia existe. Por quê? Porque toda a ciência ela tem origem em Deus. Toda a verdadeira ciência. Deus foi o autor do universo, bem como das leis que regem o universo. A ciência só vai tentar entender essas leis que Deus estabeleceu para o universo. Então, por isso, a Bíblia, quando ela fala alguma coisa, você pode ter certeza de que ela está reproduzindo aquilo que é a vontade do Senhor. E, devidamente compreendidas, não existe contradição. Durante muito tempo, por exemplo, as pessoas não criam na inspiração bíblica. E mencionavam que os personagens bíblicos nunca existiram. Mas quando você olha, por exemplo, para a arqueologia começou a mostrar para a gente algumas coisas. Por exemplo, em 1830, alguns achados arqueológicos comprovaram a existência do rei Ezequias. Em 1845, a existência do rei Jeú. Em 1990, o Caifás. Em 1961, Pôncio Pilatos. Em 1993, Davi. Em 1996, Herodes o Grande. Então, quando você olha aqui para esse quadro, você percebe que indivíduos que disseram que a Bíblia era uma ficção, que esses caras nunca existiram, a cada dia você encontra, através dos achados arqueológicos, a comprovação da existência desses indivíduos. Ora, se eles existiram, isso é mais uma comprovação de que o que a Bíblia falou também é verdade. É interessante agora, eu fiquei muito fascinado com algumas afirmações bíblicas à luz do conhecimento que os autores tinham na sua época. Por exemplo, Gênesis capítulo 15, verso 5, menciona que as estrelas são incontáveis. Literalmente, Moisés, ele diz que Deus falou para Abraão: quantas estrelas é que o podes? Elas são incontáveis. Assim como elas são incontáveis, assim também será a sua descendência. Moisés disse que as estrelas eram incontáveis. Jó, por sua vez, em Jó capítulo 26, verso 7, diz que a terra está suspensa sobre um vácuo. Jó capítulo 28, verso 25, fala sobre a pressão atmosférica. Levítico capítulo 13, verso 46, nos traz a noção de sanitarismo, que poderia evitar doenças contagiosas. Agora, quando você olha para a ciência da época de Moisés, porque todos esses textos foram escritos por ele, pelo Moisés, tá legal? O que a ciência, por exemplo, acreditava sobre a astronomia? E existem livros que falam sobre isso, ok? A arqueologia mostra para a gente, contemporâneos de Moisés, dizendo que existem apenas milhares de estrelas. Aquilo que você olha para o céu é capaz de enxergar. Não tem mais nada além daquilo que você vê no céu. Mas Deus, através de Moisés, diz: não. As estrelas são incontáveis. Não dá para vocês poderem contar quantas são. Hoje, a astronomia já está mostrando exatamente isso para a gente. Bom, mas Moisés, lá no livro de Jó, diz que a Terra está suspensa num vácuo. O que é que o tempo de Moisés, a ciência do tempo de Moisés dizia? Que a Terra é plana e que se fôssemos até o fim do mundo, nós poderíamos cair num grande abismo. Era isso que era crido na época dele. Bom, mas Moisés também falou sobre pressão atmosférica em Jó capítulo 28, verso 25. Bom, a ciência do tempo de Moisés nem tinha chegado lá, nem havia escrito sobre o assunto. Levítico capítulo 13, verso 46, fala sobre noções de sanitarismo para poder evitar doenças. Bom, a ciência do tempo de Moisés não associava a doença com nenhum tipo de hábito de higiene. Eles achavam que uma coisa não tinha nada a ver com a outra. Então, você repara que, para o conhecimento da época, a Bíblia estava muito à frente do seu tempo. E algumas pessoas, por séculos, olharam para aquilo que a Bíblia falava e achavam que era loucura. Que não tinha como ser comprovado isso. Mas, com o tempo, aquilo que a Bíblia falou acabou sendo comprovado. Portanto, existe uma harmonia entre a ciência e a Bíblia, desde que ambas sejam compreendidas
numa perspectiva da revelação. A unidade e a coerência bíblica é muito interessante, porque você tem que parar para poder pensar que a Bíblia ela foi escrita, como mencionei há pouco, por cerca de 40 autores. Homens muito diferentes entre si, em cultura, localização geográfica, conhecimento científico da época, mas não existe nenhuma contradição entre o que eles escreveram. Pensa em alguém escrevendo há 1.600 anos. Pensa que Moisés estava escrevendo há 1.600 anos, João estaria escrevendo hoje. Será que... Só pensa, como é que era o mundo há 1.600 anos atrás? Como é que é o mundo hoje? Que mudanças você percebe em 1.600 anos? E você entender que o João não contradisse o que Moisés falou, e o Moisés não contradisse o que o João disse algum tempo mais tarde. Apesar da grande diversidade desses homens, existe uma harmonia. A Bíblia ela foi escrita em 3 continentes diferentes. Foi escrita na Europa, na Ásia e na África. E em 3 idiomas diferentes. Em hebraico antigo, aramaico antigo e em grego koiné, também antigo. Todas as 3 conhecidas como línguas mortas. 3 continentes completamente diferentes. Qual a chance de você pegar o primeiro autor e o último autor e aqueles que escreveram no meio e encontrar uma linha que pudesse unir todos eles e não haver nenhum tipo de incoerência entre eles? Em tempos muito diferentes uns dos outros, já que entre o primeiro e o último existe um período de cerca de 1.600 anos. O fato de haver uma unidade e coerência na Bíblia só pode ser explicado pelo fato de que o Espírito Santo esteve à frente desse arrojado projeto. Por isso a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus em palavras humanas, em estilo humano. Por isso a Bíblia ela pode ser comparada a pérolas preciosíssimas, a gemas preciosas, ao ouro precioso de Deus, dentro de vaso de barro. É assim, porque o ser humano falho, pecador, ele recebeu a palavra de Deus e foi incentivado a escrever, movido pelo Espírito Santo. Mas escreveu com as suas palavras. Então você encontra a palavra de Deus e a palavra humana juntas, dirigidas por Deus. A Bíblia é um verdadeiro milagre. Existem explicações dentro do contexto da Bíblia, e esse é o último tema que eu quero analisar dentro do nosso estudo de hoje, para os dramas da vida. Por exemplo, conceitualmente, a Bíblia e os seus ensinos, elas oferecem uma explicação razoável para a condição humana. A Bíblia vai dizer para a gente que, apesar de vivermos num contexto de sofrimento, dor e morte, mas nós tivemos uma origem fantástica. Deus nos criou. E o final da nossa existência vai ser tremenda. Então, ela nos oferece uma explicação razoável para a condição humana. A gente está ruim hoje, mas já fomos melhores e seremos melhores no futuro. O passado e o futuro são explicados. Ela oferece uma solução divina para os problemas enfrentados no planeta. Enquanto a gente está vivendo hoje problemas, a Bíblia vai dizendo, aguenta firme, Deus é contigo, todo o poder e força que você precisa vem do Senhor, e Ele vai te ajudar, ser forte e corajoso. Ela oferece uma solução. Conceitualmente, portanto, a Bíblia tem base para poder nos ajudar a enfrentar as lutas do nosso dia a dia. Mas, existencialmente, os ensinos da Bíblia, elas nos dão sentido para podermos viver. Dá sentido para a existência humana. Nós não somos um acidente cósmico, somos filhos de Deus. Existencialmente, a Bíblia ela oferece uma razão para nós podermos viver, uma razão para podermos amar, uma razão para podermos servir a Deus e, ao mesmo tempo, ao próximo. A Bíblia, portanto, ela deve ser compreendida como ela é. A palavra de Deus, em linguagem humana. Eu queria, neste momento, louvar a Deus, agradecer a Deus porque Ele nos concedeu a sua palavra, porque Ele nos deu a oportunidade de podermos conhecê-lo através da sua revelação. Eu queria pedir a Deus para que Ele também me ajudasse a compreender cada vez mais seus ensinamentos e aplicá-los para a minha vida. Você não gostaria de fazer a mesma coisa? Eu quero orar por isso. Mas antes disso, eu quero te fazer algumas perguntas. A primeira delas, ficou claro para você que a Bíblia é a palavra de Deus, mas que apesar de ser a palavra de Deus, ela foi registrada com as expressões humanas. Porque
porque foi escrita por seres humanos, apesar de terem sido assessorados pelo Espírito Santo de Deus. Isso está claro para você? Está claro para você que a Bíblia, ela nos foi dada para poder responder aos grandes dramas que nós vivemos. E, ao mesmo tempo, com o propósito de fazer com que nós tenhamos uma esperança num futuro que com certeza será melhor. Eu quero orar nesse momento por você. Se ficou aí na sua mente algum tipo de dúvida, algum tipo de questionamento, se tem alguma explicação que você gostaria mais, ou se quer dar alguma contribuição para a gente, use o chat aí agora. Deixa aí as suas impressões para a gente poder saber o que ficou no teu coração. Mas agora, para já, ora comigo. Obrigado, Senhor, por tua palavra. Obrigado por tê-la revelado aos santos profetas, aos apóstolos, e porque eles registraram com as suas imperfeições, do seu jeito. Mas essa palavra ficou imortalizada na história e tem nos motivado hoje a sermos perseverantes, a termos esperança. Muito obrigado por ela. Ajuda-nos a podermos entendê-la dia a dia, momento a momento. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Sabe, apesar da Bíblia ser esse livro fantástico que ela é, se nós não o estudarmos dia a dia, se não gastarmos tempo com esse livro, tentando entender o que é que o Senhor Deus quis revelar nele, essas revelações, para nós, elas não farão sentido. Por que a Bíblia consegue mudar a vida de algumas pessoas e de outras não? Porque algumas gastam tempo com ela e vão com o coração e a alma abertos a poderem ser influenciados pelo mesmo Espírito que influenciou os apóstolos e ao mesmo tempo, os profetas da antiguidade a poderem escrever. O mesmo Espírito que revelou e que inspirou os apóstolos é o Espírito que quer nos iluminar para podermos compreender essas verdades e colocá-las em prática na nossa vida. Eu te desafio a se manter firme aí na Bíblia, a palavra de Deus. Deixa eu já aproveitar, antes de você poder sair, e te dizer que o nosso próximo encontro, na quinta-feira que vem, vai ser um encontro onde vamos estudar sobre a Trindade Divina. Como podemos entender um Deus que é único, mas que aparece em 3 pessoas. Bom, vem para o nosso estudo da semana que vem e você vai descobrir. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde. Eu vou agora lá para o chat para poder ver quais foram as impressões que você teve e vou começar a responder a partir de agora a cada um dos questionamentos que você colocou. Deus te abençoe, Deus te guarde. Até quinta que vem.